Oiê, vamos falar da UERJ? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje, para você entender um pouco mais da parte de redação do vestibular da UERJ, eu vou aqui analisar uma redação, especificamente um parágrafo de introdução, que usa um repertório que, inclusive, é muito bom para você poder usar como um repertório coringa. O que eu quero que você entenda é que muitas das vezes, quando a gente fala de redação da UERJ, é muito comum que a gente se pegue muito ao livro de leitura obrigatória para que você possa escrever a redação. É bom que você tenha uma boa noção do livro e que você leia ele também para você poder saber de temas possíveis, mas isso não te impede de usar outros tipos de repertórios. Então, para a gente poder perceber o que a gente teve como livro de leitura obrigatória desse ano da redação que a gente está analisando aqui, foi o que a gente tem do Uma Janela em Copacabana de Luiz Alfredo Garcia Rosa. E o tema de redação foi o princípio certeza não é verdade. Deve orientar as pessoas na condução de suas vidas públicas e privada. E assim fica a introdução. Slavoj Zizek, filósofo contemporâneo esloveno, premiado por suas obras, escreve em uma delas: Bem-vindo ao deserto do real, como os sentidos humanos elaboram falsas certezas e podem enganar os indivíduos na condução de suas ações. Assim, criam-se as crenças pessoais que divergem da verdade, mas que também podem ser cristalizadas para gerar preconceitos na sociedade. Então, o que a gente tem de alguns aspectos positivos a respeito dessa redação é que eu acho que o primeiro deles é o que a gente tem dessa ideia da como se coloca o repertório com a discussão do tema. É muito interessante porque, apesar desse repertório ser muito bom para você poder falar de como os sentidos humanos fazem com que as nossas crenças sejam mais fortes, fazendo com que elas se distanciem da realidade, é muito difícil a gente conseguir fazer com que o repertório encaixe-se muito bem na discussão. Aqui, se você for perceber, o que é uma característica muito comum, há um ponto final que vai fazer com que depois disso se explique como esse repertório ele se conecta com a discussão do tema. Então é sempre muito bom que quando você coloca um repertório, você faça essa conexão com a discussão do tema logo depois. Outro ponto positivo é como a gente tem a colocação das palavras do tema já na introdução, que elas vêm não necessariamente com o que a gente tem, com todas as palavras do tema literalmente, mas que são utilizadas com sinônimos. Eu acho que é muito importante que a gente entenda que quando a gente tem que colocar o tema na redação, precisa ficar muito claro que a gente tá colocando esse tema, mas para poder fazer com que o corretor entenda que a gente sabe qual que é o tema e não porque a gente tá esperando que você coloque as palavras do tema e a gente tire ponto de você porque você repetiu palavra. Não é exatamente assim na UERJ. Agora, de pontos negativos a respeito dessa redação, o que eu posso colocar inicialmente, que eu acho que é mais uma questão que eu tenho de quando a gente fala de organização de redação, é como a gente não coloca inicialmente já as teses na introdução de uma vez. Logicamente, isso não é algo que faz com que você perca pontos. Essa redação, inclusive, é de uma pessoa que ela passou em medicina na UERJ. O que eu tô dizendo é que geralmente quando você não coloca já as teses, pode ser que não fique tão bem organizado. Eu sempre aconselho que você coloque já na introdução as teses para ficar bem organizado e o corretor saber o que ele tem que procurar. Mas depois do que a gente vai lendo essa redação, quando a gente vê os parágrafos de desenvolvimento, você percebe que a pessoa tem uma boa noção de como constrói-se uma redação argumentativa. Então não é tão negativo assim. Agora, um outro ponto negativo que eu tenho também, que esse que é o problema que vai acontecer quando a gente vai corrigindo a redação, é o que a gente tem com o erro de acentuação do que temos ali no que parece do filósofo contemporâneo esloveno. O que acontece é que a gente não vai precisar desse acento circunflexo para poder fazer. E aí tem alguns problemas. Como essa redação está dentro da cartilha de redação do Desempenhos Médio e que também o problema fica de que talvez tenha sido um autocorretor ou talvez tenha se escrito, tenha se passado do texto para se digitar, eu não sei exatamente se o acento ele é um erro de passar o texto para um online ou se realmente está escrito com esse acento. Então, das duas formas, o que a gente vai ter é o problema de que esse acento, já na primeira linha, faz com que a gente tenha que prestar atenção, eu como parte de corretor, para os eventuais erros que possam aparecer. Então fica meio que manchada a imagem da redação de que pode ser que existam outros erros gramaticais. E aí, se eu já na primeira linha já vejo um erro de gramática, pode ser que nas próximas linhas tenham outros erros de acentuação que eu vou talvez olhar duas vezes e prestar muito mais atenção e ser muito mais ter muito mais picuinha com a redação do que eu normalmente teria se eu não tivesse esse erro já na primeira linha da introdução. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Então fica aqui, então, a análise que temos de uma introdução da UERJ muito boa, com um repertório que dá para você, inclusive, colocar na sua redação. Inclusive, você acha que dá para utilizar na redação que você tem que escrever esse ano? Você tem alguma dúvida da UERJ? Escreve aqui nos comentários, por gentileza. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!